Capítulo 7. Aprenda a ver. Quando nasceu, George W. Campbell era cego. Catarata bilateral congênita, diagnosticou o médico. O pai de George olhou para o médico, sem querer acreditar. Não há nada que você possa fazer, uma operação ajudaria. Não, disse o médico. Até o momento, não conhecemos nenhuma forma de tratar essa condição. George Campbell não podia ver, mas o amor e a fé de seus pais enriqueceram sua vida. Quando bem novinho, ele não sabia que lhe faltava algo. Então, quando George tinha 6 anos de idade, aconteceu uma coisa que ele não foi capaz de entender. Certa tarde, estava brincando com outro garoto. O outro menino, esquecendo que George era cego, jogou uma bola para ele. Cuidado, ela vai bater em você. A bola atingiu George, e nada em sua vida foi o mesmo depois disso. George não se feriu, mas ficou muito intrigado. Mais tarde ele perguntou à sua mãe, como Bill podia saber o que iria acontecer comigo antes que eu percebesse. A mãe suspirou, pois o momento que ela temia havia chegado. Agora era necessário dizer ao seu filho pela primeira vez: você é cego. E ela fez isso da seguinte maneira: sente-se, George, disse suavemente, enquanto pegava uma das mãos do filho. Talvez eu não seja capaz de descrever, e talvez você não seja capaz de entender, mas deixe-me tentar explicar desta forma. Com muita gentileza, ela segurou uma das mãozinhas dele entre as suas e começou a contar os dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Estes dedos são semelhantes ao que é conhecido como 5 sentidos. Ela tocou cada dedo entre o seu polegar e indicador em sequência, ao prosseguir com a explicação. Este dedinho para a audição, este dedinho para o tato, este dedinho para o olfato, este para o paladar, e então hesitou antes de continuar, este dedinho para a visão. E cada um dos 5 sentidos, como cada um dos 5 dedos, envia mensagens para o cérebro. Em seguida, ela dobrou o dedinho que havia chamado de visão e segurou-o para que ficasse ao lado da palma da mão de George. George, você é diferente dos outros meninos, ela explicou, porque você dispõe de somente 4 sentidos, como os 4 dedos. 1, audição. 2, tato. 3, olfato. E 4, paladar. Mas você não dispõe do sentido da visão. Agora quero lhe mostrar uma coisa. Levante-se, disse ela suavemente. George levantou-se. A mãe pegou a bola dele. Agora estenda a mão como se você fosse pegar isso, ela disse. George estendeu as mãos e no instante seguinte sentiu a bola dura atingir seus dedos. Ele fechou-os firmemente em torno da bola e a pegou. Ótimo, ótimo, disse sua mãe. Quero que você jamais esqueça o que fez. Você pode pegar uma bola com 4 dedos em vez de 5, George. Você também pode pegar e segurar uma vida plena e feliz com 4 sentidos em vez de 5, se você for lá e continuar tentando. A mãe de George usou uma metáfora, e uma figura de linguagem tão simples como essa é um dos métodos mais rápidos e mais eficazes de comunicação de ideias entre as pessoas. George nunca esqueceu o símbolo de 4 dedos em vez de 5. Para ele, tratava-se do símbolo da esperança. E, sempre que ficava desanimado por causa de sua deficiência, usava o símbolo como um automotivador. Aquilo tornou-se uma forma de autossugestão consciente para ele, porque George repetia frequentemente 4 dedos em vez de 5. Em momentos de necessidade, aquilo fulgurava de seu subconsciente para sua mente consciente. E ele descobriu que sua mãe estava certa. Ele era capaz de pegar uma vida plena e segurá-la com o uso dos 4 sentidos de que dispunha. Mas a história de George Campbell não termina aqui. No meio de seu primeiro ano no ensino médio, o rapaz ficou doente e foi necessário ir para o hospital. Enquanto convalescia, seu pai trouxe-lhe informações de que a ciência tinha desenvolvido uma cura para a catarata congênita. Claro, havia uma chance de fracasso, mas as chances de sucesso superavam em muito as de fracasso. George queria tanto ver que estava disposto a se arriscar ao fracasso ao fim de enxergar. Nos 6 meses subsequentes, foram realizadas 4 delicadas operações cirúrgicas, 2 em cada olho. George permaneceu vários dias no quarto de hospital escurecido,
com ataduras nos olhos. E finalmente chegou o dia de retirada das bandagens. Devagar, com cuidado, o médico desenrolou a gaze ao redor da cabeça de George sobre seus olhos. Houve apenas um borrão de luz. George Campbell era ainda tecnicamente cego. Por um momento terrível, ele ficou ali deitado, pensando. E então ouviu o médico movendo-se ao lado da cama. Algo estava sendo colocado sobre os olhos dele. "Agora você pode ver?" Veio a pergunta do médico. George levantou a cabeça ligeiramente do travesseiro. O borrão de luz tornou-se cor. A cor de uma forma. Uma silhueta. "George", uma voz disse. Ele reconheceu a voz. Era a voz de sua mãe. Pela primeira vez em seus 18 anos de vida, George Campbell viu sua mãe. Lá estavam os olhos cansados, o rosto enrugado de 62 anos, e as mãos nodosas e retorcidas. Mas para George ela era mais linda. Para ele, ela era um anjo. Os anos de labuta e paciência, os anos de ensino e planejamento, os anos sendo os olhos dele, o amor e carinho. Foi isso que George viu. Ele guardou para sempre sua primeira imagem visual como um tesouro, a visão de sua mãe. E, como você verá, ele aprendeu a apreciar o sentido da visão desde a primeira experiência. "Nenhum de nós pode entender", disse ele, "o milagre da visão, a menos que tenhamos que ficar sem ela." Ver é um processo que se aprende. Mas George também aprendeu algo muito útil para qualquer pessoa interessada no estudo de AMP. Ele nunca esqueceu o dia em que viu sua mãe no quarto do hospital de pé diante dele e não soube quem ela era, ou sequer o que ela era, até ouvi-la falar. "O que vemos", George ressaltou, "é sempre uma interpretação da mente. Temos que treinar a mente para interpretar o que vemos." Essa observação é apoiada pela ciência. "A maior parte da visão não é feita pelos olhos em absoluto", diz o Dr. Samuel Henshaw ao descrever o processo mental da visão. "Os olhos atuam como mãos que chegam lá fora, pegam coisas sem sentido e trazem-nas para o cérebro. Ele então transfere as coisas para a memória. Só quando interpreta em termos de ação comparativa nós realmente vemos alguma coisa." Alguns de nós passam pela vida vendo muito pouco do poder e glória ao nosso redor. Não filtramos adequadamente por meio dos processos mentais do cérebro as informações que nossos olhos fornecem. Como resultado, muitas vezes avistamos coisas sem realmente vê-las. Recebemos impressões físicas sem compreender seu significado. Em outras palavras, não colocamos a AMP para trabalhar sobre as impressões enviadas ao nosso cérebro. Está na hora de verificar sua visão mental, não sua visão física. Essa é uma questão para os médicos. Mas a visão mental, como a visão física, pode ficar distorcida. Quando isso acontece, você pode tatear em uma névoa de conceitos falsos, dando encontrões e machucando a si e aos outros desnecessariamente. As deficiências físicas mais comuns dos olhos são dois opostos extremos: miopia e hipermetropia. Essas são também as principais distorções da visão mental. A pessoa mentalmente míope é propensa a ignorar objetos e possibilidades que estão distantes. Ela presta atenção apenas nos problemas imediatamente à mão e é cega para as oportunidades que poderiam ser suas, caso pensasse e planejasse em termos de futuro. Você é míope se não faz planos, não formula objetivos e não estabelece bases para o futuro. Por outro lado, a pessoa mentalmente hipermetrópe é propensa a ignorar as possibilidades que estão bem diante dela. Não vê as oportunidades à mão. Vê apenas um mundo de sonhos do futuro, sem relação com o presente. Quer começar pelo topo, ao invés de avançar passo a passo. E não reconhece que o único trabalho no qual é possível começar pela parte superior é o de cavar um buraco. Eles olharam e reconheceram o que viram. Então, no processo de aprender a ver, você vai desenvolver tanto a visão de perto quanto a visão de longe. As vantagens para quem sabe ver o que está diretamente à sua frente são enormes. Por anos as pessoas da cidadezinha de Darby, Montana, admiraram o que chamavam de Montanha de Cristal. A montanha recebeu esse nome porque a erosão expôs um rebordo de cristal levemente cintilante parecido com salgema. Uma trilha de mulas foi criada diretamente através do afloramento já em 1937, mas até 1951, 14 anos mais tarde,
Ninguém se preocupou em se abaixar, pegar um pedaço do material cintilante e realmente olhar para ele. Foi em 1951 que dois homens de Darby, Aikenley e Lee Thompson, viram uma exposição de minerais apresentada na cidade. Thompson e Conley ficaram muito animados. Na exposição, havia exemplares de berílio, que, de acordo com a plaquinha anexa, era usado na pesquisa da energia atômica. Imediatamente, Thompson e Conley reivindicaram a posse da montanha de cristal. Thompson enviou uma amostra do minério para o escritório da Agência de Minas em Spokane, juntamente com um pedido para que enviassem um examinador para ver um depósito muito grande do mineral. Mais tarde, naquele ano, a Agência de Minas enviou uma escavadeira até a montanha e raspou afloramentos suficiente para determinar que ali de fato estava um dos maiores depósitos do mundo de berílio, mineral extremamente valioso. Hoje, pesados caminhões de terraplenagem lutam para subir e descer a montanha, abarrotados do minério pesado, enquanto lá embaixo, praticamente à espera com notas de dólar em suas mãos, estão representantes da United States Steel e do governo dos Estados Unidos, todos ansiosos para comprar aquele minério altamente valorizado. Tudo porque um dia dois rapazes não só observaram com seus olhos, mas se deram ao trabalho de ver com suas mentes. Esses homens entraram no caminho de ficar multimilionários. Uma pessoa mentalmente hipermetrópe não poderia ter feito o que Thompson e Conley fizeram, se sua visão mental estivesse distorcida. Pois trata-se de um homem que só consegue ver valores distantes, enquanto as vantagens que se encontram aos seus pés passam desapercebidas. Existem fortunas bem na sua porta. Olhe em volta. Enquanto dá conta de suas tarefas diárias, existem pequenas áreas de irritação. Talvez você possa pensar em uma forma de superá-las, uma forma que seja útil não apenas para você mesmo, mas para os outros. Muitos homens têm feito fortunas por enfrentar essas necessidades singelas. Foi o caso de quem inventou o grampo de cabelo e quem concebeu o clipe de papel. Foi também o caso do inventor dos zíper e fechos de metal para calças. Olhe em volta. Aprenda a ver. Você pode encontrar acres de diamantes em seu próprio quintal. Mas a miopia mental pode ser um problema tanto quanto a hipermetropia mental. O homem com esse problema só vê o que está debaixo do nariz dele, enquanto as possibilidades mais distantes passam desapercebidas. É quem não entende o poder de um plano, não entende o valor do tempo dedicado a pensar. Está tão ocupado com os problemas que confronta no momento que não libera sua mente para vaguear ao longe, procurando novas oportunidades, buscando tendências, captando o cenário mais amplo. Ser capaz de prever o futuro é uma das realizações mais espetaculares do cérebro humano. No coração do cinturão cítrico da Flórida, está uma pequena cidade chamada Interavem. O território circundante é solo arável. Certamente seria considerada pela maioria das pessoas como uma área totalmente inadequada para uma atração turística de grande porte. Está isolada. Não tem praia. Não tem montanhas. Apenas quilômetro após quilômetro de colinas suaves com pequenos lagos e pântanos de ciprestes nos baixios dos vales. Mas um homem chegou naquela região e viu os pântanos de ciprestes com um olho que outros não tinham usado. Seu nome era Richard Pope. Dick Pope comprou um destes pântanos de velhos ciprestes, colocou uma cerca em torno dele e recusou ofertas de no mínimo $1 milhão pelo mundialmente famoso Cypress Gardens. Claro que não foi tão simples assim. Ao longo de todo o trajeto, Pope teve que ver as oportunidades em sua situação. Por exemplo, havia a questão da publicidade. Ele sabia que a única maneira pela qual seria capaz de atrair o público para um lugar tão isolado seria uma avalanche de publicidade. Mas anúncios custam dinheiro. Então fez algo bastante simples. Entrou para o ramo da fotografia popular. Montou uma loja de artigos para fotografia em Cypress Gardens, onde vendia filmes para seus visitantes e depois ensinava-os a tirar fotos espetaculares do local. Contratou esquiadores aquáticos qualificados. Colocou-os a fazer performances intrincadas, enquanto anunciava ao público por alto-falante exatamente qual configuração de câmera devia se usar para capturar a ação. E então, quando aqueles viajantes voltavam para casa,
Claro que as melhores fotos da viagem eram sempre de Cypress Gardens. Eles davam a dica que poupe o melhor tipo de publicidade que existe. Recomendações boca a boca, com fotos. Esse é o tipo de visão criativa que todos nós devemos desenvolver. Precisamos aprender a olhar para o nosso mundo com outros olhos, ver as oportunidades que se encontram por tudo à nossa volta, mas simultaneamente olhar para o futuro e as chances que estão lá. Ver é uma habilidade que se aprende, mas, como qualquer habilidade, deve ser exercitada. Veja as habilidades, as capacidades e o ponto de vista de outra pessoa. Podemos pensar que reconhecemos nossos próprios talentos. Todavia, podemos ser cegos a respeito disso. Vamos ilustrar como exemplo uma professora que precisava ter verificado sua visão mental. Ela era míope e hipermetrópe. Por isso, não conseguia ver potencial, nem presentes, nem futuras, nas habilidades e capacidades de seus alunos, tampouco os pontos de vista deles. Todo mundo, os grandes e os quase grandes, tem que começar de algum ponto. Não se nasce brilhante e bem-sucedido. O fato é que alguns dos nossos maiores homens foram ocasionalmente considerados bastante estúpidos durante suas vidas. Sua escalada para o sucesso não começou até eles adotarem uma atitude mental positiva e aprenderem a compreender suas capacidades e vislumbrar metas definidas. Mas havia um jovem em particular cujos professores consideravam uma besta estúpida e inepta. O jovem ficava sentado desenhando em sua lousa, olhava em volta e ouvia todos os outros, fazia perguntas impossíveis, mas se recusava a revelar o que sabia, mesmo sob a ameaça de punição. As crianças o chamavam de burro, e ele geralmente ficava entre os últimos da sua classe. Esse menino era Thomas Alva Edison. Você ficará inspirado ao ler a história da vida de Thomas Edison. Ele frequentou a escola primária por um período total de menos de 3 meses. A professora e os colegas disseram que ele era estúpido. Todavia, se tornou um homem instruído após um incidente em sua vida incitá-lo ao virar seu talismã de AMN para AMP. Tornou-se uma pessoa talentosa. Tornou-se um grande inventor. Qual foi o incidente? O que aconteceu com Edison para que mudasse toda a sua atitude? Ele contou para sua mãe que tinha ouvido a professora dizer ao inspetor da escola que ele era confuso e não valia a pena mantê-lo no colégio por mais tempo. A sua mãe então marchou para a escola com ele e disse em alto e bom som que o filho, Thomas Alva Edison, tinha mais cérebro do que a professora ou o inspetor. Edison considerava sua mãe a defensora mais entusiasta que um menino já teve. E daquele dia em diante foi um garoto transformado. Disse: ela lançou sobre mim uma influência que perdurou por toda a vida. Nunca poderei perder os bons efeitos de sua educação inicial. Minha mãe era sempre gentil, sempre solidária, e nunca me levou a mal ou me julgou mal. A crença da mãe nele fez com que Edison se visse sob uma luz completamente diferente. Isso fez com que virasse seu talismã para a AMP e adotasse uma atitude mental positiva em relação a estudar e aprender. Essa atitude o ensinou a ver as coisas com um instinto mental mais profundo, o qual lhe permitiu compreender e desenvolver as invenções que beneficiaram a humanidade. Talvez a professora não tenha visto porque não estava realmente interessada em ajudar o menino. Sua mãe estava. Você tem uma tendência para ver o que quer ver. Ouvir não implica necessariamente atenção ou aplicação. Escutar sim. Ao longo de atitude mental positiva, insistimos para que você escute a mensagem. Isso significa ver como é possível relacionar e assimilar o princípio em sua vida. Talvez você queira ver como pode relacionar o princípio da seguinte experiência em sua vida. O Dr. Roy Plunkett, um químico da DuPont, fez um experimento e falhou. Quando abriu o tubo de ensaio após a experiência, observou que aparentemente não continha nada. Ficou curioso. Perguntou-se: por que não jogou o tubo fora como outros poderiam ter feito em circunstâncias semelhantes? Em vez disso, pesou o tubo e, para sua surpresa, estava pesando mais que um tubo daquele tipo. Então Plunkett perguntou-se de novo: por quê? Em busca de resposta para suas perguntas, descobriu o maravilhoso plástico transparente politetrafluoretileno, comumente conhecido como Teflon. Durante a Guerra da Coreia,
O governo dos Estados Unidos absorveu toda a produção da DuPont. Quando ouvir algo que não entenda, pergunte-se: por quê? Olhe mais de perto. Você pode fazer uma grande descoberta. Faça perguntas para si mesmo. Fazer perguntas a si mesmo ou aos outros sobre coisas que o intrigam pode recompensá-lo ricamente. Esse exato procedimento levou a uma das maiores descobertas científicas do mundo. Um jovem inglês, de férias na fazenda de sua avó, estava relaxando, deitado de barriga para cima debaixo de uma macieira, dedicando o tempo a pensar. Uma maçã caiu no chão. O jovem era um estudante de matemática avançada. Por que a maçã cai no chão? Ele perguntou a si mesmo. A terra atrai a maçã atrai a terra, uma atrai a outra. Qual é o princípio universal envolvido? Isaac Newton usou seu poder de pensar e fez uma descoberta. Ver mentalmente é pensar. Ele encontrou as respostas que procurava. A terra e a maçã atraíam uma a outra. E a lei da atração das massas aplica-se a todo o universo. Newton descobriu a lei da gravidade porque era observador e buscou respostas para o que observou. Outro homem, por exercer seus poderes de observação e agir de acordo com o que percebeu, encontrou felicidade e grande riqueza. Newton fez perguntas a si mesmo. O outro homem buscou aconselhamento especializado. Ele ficou rico porque aceitou conselhos. Em Toba, Japão, no ano de 1869, quando tinha apenas 11 anos de idade, Kokishi Mikimoto assumiu o negócio do pai como fabricante de macarrão da aldeia. O pai tinha desenvolvido uma doença que o impedia de trabalhar. O jovem amparou seus 6 irmãos, 3 irmãs e seus pais. Além de preparar o macarrão diariamente, o jovem Mikimoto tinha que vendê-lo. Ele revelou-se um bom vendedor. Mikimoto anteriormente tinha sido tutorado por um samurai que ensinou: a exemplificação da verdadeira fé consiste em atos de bondade e amor para com o próximo, não meras orações formais proferidas mecanicamente. E, com esta filosofia básica de ações positivas com a AMP, tornou-se um doador. Ele desenvolveu o hábito de converter ideias em realidade. Com 20 anos de idade, Mikimoto apaixonou-se pela filha de um samurai. O rapaz sabia que o futuro sogro não abençoaria o casamento da filha com um fabricante de macarrão. Portanto, ficou motivado a harmonizar este poder conhecido. Mudou de ocupação e se tornou comerciante de pérolas. Como muita gente que alcança o sucesso em qualquer parte do mundo, continuou à procura de conhecimento específico que o ajudasse em sua nova atividade. Como os grandes industriais do nosso tempo, buscou ajuda em uma universidade. O professor Yosuke Shimizukuri lhe falou de uma teoria sobre uma das leis da natureza que nunca fora comprovada. O professor disse: uma pérola é formada em uma ostra quando um objeto estranho, como um grão de areia, fica preso nela. Se o objeto estranho não a mata, a natureza cobre o objeto com a mesma secreção que forma a madrepérola no forro da concha de ostra. Mikimoto ficou eletrizado. Mal podia esperar para obter a resposta da pergunta que fizera a si mesmo: será que posso criar pérolas implantando deliberadamente um corpúsculo estranho na ostra e deixando a natureza a seguir seu curso? Ele converteu uma teoria em ação positiva quando aprendeu a ver. Mikimoto aprendeu a ver com aquele professor universitário, e então usou o poder da imaginação. Empenhou-se em pensamento criativo, usou raciocínio dedutivo. Concluiu que, se todas as pérolas eram formadas apenas quando um objeto estranho introduzia-se na ostra, ele poderia desenvolver pérolas usando as leis da natureza. Poderia implantar objetos estranhos em ostras e forçá-las a produzir pérolas. Ele aprendeu a observar e agir e se tornou um homem de sucesso. Um estudo da vida de Mikimoto indica que ele empregou todos os 17 princípios do sucesso. Pois conhecimento não torna você bem-sucedido, mas a aplicação do conhecimento sim. Ação. Muitas das ideias que chegam a nós, ao aprendermos a ver com um novo olhar, vão atingir os outros como um raio. Essas ideias podem nos assustar ou, se agirmos a respeito delas, fazer nossa fortuna. Eis aqui outra história verdadeira sobre pérolas. Desta vez o herói é um jovem norte-americano, Giuseppe Goldstone. Ele vendia joias aos agricultores de Iowa, de porta em porta. Então, um dia, no meio da depressão,
ficou sabendo que os japoneses estavam produzindo lindas pérolas cultivadas. Eram de qualidade e podiam ser vendidas por uma fração do custo das naturais. Joe viu uma grande oportunidade. Apesar de ser um ano da depressão, ele e sua esposa, Esther, converteram todos seus bens materiais em dinheiro e partiram para Tóquio. Desembarcaram no Japão com menos de $1.000. Mas tinham planos e um monte de AMP. Obtiveram uma entrevista com Ka Kitamura, chefe da Associação Japonesa de Comerciantes de Pérolas. Joe estava mirando alto. Falou a Kitamura sobre seu plano de comercializar pérolas cultivadas japonesas nos Estados Unidos e pediu a Kitamura um crédito inicial de $100.000 em pérolas. Era uma soma fantástica, especialmente em um período de depressão. Depois de vários dias, no entanto, Kitamura concordou. As pérolas venderam bem. Os Goldstones estavam ao caminho de ficar ricos. Alguns anos mais tarde, decidiram estabelecer sua própria fazenda de pérolas, o que fizeram com a ajuda de Kitamura. Mais uma vez, eles viram oportunidade onde outros não tinham visto nada. A experiência mostrava que a taxa de mortalidade das ostras quando um objeto estranho era inserido artificialmente ficava acima de 50%. Como podemos eliminar essa grande perda? Eles perguntaram. Depois de muito estudo, os Goldstones começaram a usar nas ostras os métodos utilizados nos quartos de hospital. O exterior da concha era raspado e esfregado para reduzir o perigo de infecção. O cirurgião usava um líquido anestésico para relaxar o animal. Então enfiava um grânulo de molusco em cada ostra como núcleo para a formação de uma pérola. A incisão era feita com bisturi esterilizado. Em seguida, a ostra era colocada em uma gaiola e lançada de volta à água. A cada 4 meses, as gaiolas eram içadas, e as ostras passavam por um check-up físico. Por meio dessas técnicas, 90% das ostras sobreviviam e desenvolviam pérolas. Os Goldstones seguiram em frente e adquiriram uma fortuna fabulosa. Mais uma vez, vemos como homens e mulheres tiveram sucesso depois que aprenderam a aplicar a percepção mental. A capacidade de ver é muito mais do que o processo físico da passagem dos raios de luz na retina ocular. E a habilidade de interpretar o que se vê e aplicar essa interpretação na sua vida e na vida dos outros. Aprender a ver vai trazer oportunidades que você nunca sonhou existirem. No entanto, há mais no sucesso por meio de AMP além da aprendizagem da percepção mental. Você também deve aprender a agir com base no que aprendeu. A ação é importante porque é por meio dela que você faz as coisas. Não espere mais. Leia O Segredo de Fazer as Coisas no próximo capítulo e suba a outro degrau na escada do sucesso com AMP. Piloto no 7. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Aprenda a ver. Ver é um processo que se aprende. 9/10 da visão ocorrem no cérebro. 2. 4 dedos em vez de 5. Foi o símbolo pelo qual George Campbell, um rapaz cego, conseguiu pegar e segurar uma vida plena e feliz. Como você pode usar esse símbolo? 3. Ver algo que se aprende por associação. A primeira visão de George Campbell de sua mãe adquiriu significado para ele somente quando reconheceu a voz dela. 4. Está na hora de verificar sua visão mental. Quando ela está distorcida, você pode tatear em uma névoa de conceitos falsos, dando encontrões e machucando a si e aos outros desnecessariamente. Sua visão mental se torna mais clara ano após ano. 5. Dê uma boa olhada, e reconheça o que você vê. Pode haver acres de diamantes em seu próprio quintal. 6. Não seja míope. Olhe para o futuro. Cypress Gardens tornou-se uma realidade porque Richard Pope viu o local com um objetivo futuro definido. 7. Veja habilidades, capacidades e ponto de vista da outra pessoa. Você pode estar ignorando um gênio. A história de Thomas Edison é um bom exemplo. 8. Você vê como pode relacionar e assimilar os princípios da atitude mental positiva em sua vida. 9. Aprenda com a natureza. Como? Faça algumas perguntas a si mesmo, como Isaac Newton. Se você não sabe as respostas, obtenha conselhos de especialistas. 10. Converta o que você vê em realidade por meio da ação. Mikimoto converteu uma teoria em uma fortuna em pérolas. Goldstone reconheceu,
Relacionou e aplicou os princípios e métodos usados em hospitais para salvar vidas humanas como cabíveis para salvar a vida das ostras na produção de pérolas cultivadas. Abra sua mente e aprenda a ver.